Começou. Então é o seguinte, tá? Voltando lá para os slides. Estão enxergando aí direitinho o slide? Assim, eu tenho que fazer a apresentação. Você não está Imbecil. apresentando, não. Imbecil, aqui. Eu esqueci de fazer isso. Pronto, agora foi. Foi. Então é o seguinte. Então lá, cadê? Vamos voltar para cá. Burro. Então deixa eu voltar para cá, voltar. Então, tá. Coeficiente de poção a gente já viu. Pronto. Vou chegar aqui na parte de baixo. Opa. Então, durante o ensaio de tração, a gente vai obter esse tipo de gráfico. Onde vamos ter a parte elástica e a parte plástica. Esse tipo de ensaio... Não quero isso agora não, peraí. Sai daqui. E vamos agora para essa outra tela. Vocês podem ver, ensaiei tudo antes de começar. Na verdade eu quero ficar ali mesmo. Então se vocês chegarem aí em minha biblioteca, vocês vão encontrar o livrinho que eu indiquei para vocês, tá? Então aqui no livrinho tem mostrando como ocorre o ensaio. Então basicamente a gente vai pegar um corpo de prova, vai colocar em duas garras e essas garras vão puxar esse corpo de prova, ou seja, vão tracionar o corpo de prova. Aqui embaixo vocês têm o desenho de dois corpinhos de prova, que a gente chama de corpo de prova tipo gravata. Adivinha por quê? Garanto um doce, um chocolate quando a quarentena acabar. Por que isso se chama corpo de prova tipo gravata? Ela se assemelha a quê? Ah, ninguém ganhou. Parece uma gravata borboleta. Olha que coisa legal, não é? O prêmio não compensava, não. O povo da engenharia é muito criativo em dar nome para certas coisas. Tem um outro nome. Se assemelha com quem mais esse negócio aí? Um fusível. Parece também, mas não é fusível. Não é corpo de prova tipo fusível. Alguém já assistiu o desenho animado em que aparece um cachorro carregando um osso? É exatamente um osso. Então esse corpo de prova aí também pode ser conhecido como dog bone. Fica até imponente em inglês. Tá, então são dois tipos de corpo de prova. Nós temos aqui o corpo de prova cilíndrico, onde nós vamos ter essa parte aqui, que eventualmente pode ser feito como essa parte aqui de cima, tá? Ó. Cadê? Vou puxar aqui com o mouse. Quer dizer, ia puxar com o mouse. Então vai aqui mesmo. Então, ó, se vocês olharem aqui em cima, tem uma espécie de rosca. Essa rosca aqui é para facilitar o encaixe na garra.
Tá? Então isso aqui normalmente é feito por um processo de usinagem, que aí vocês devem estudar isso em outra disciplina, que é basicamente a gente por exemplo, quando você vai fazer as unhas, passa uma porcaria de uma lixa nas unhas, correto? Então o que é que acontece com aquela lixa? Está retirando o material da unha, então está fazendo uma usinagem da unha. Então basicamente nesse caso aqui é um cilindro um pouquinho maior, vence normalmente com uma máquina chamada de torno e sai retirando o excesso e deixando somente a peça. Nesse caso aqui do corpo de prova quadrado ou retangular, não necessariamente é feito por usinagem, tá? Pode ser feito por corte. Esse tipo de corpo de prova retangular ele é mais aplicado a materiais poliméricos. Para materiais cerâmicos, normalmente a gente vai utilizar o ensaio de flexão, e o ensaio de flexão pode utilizar um corpo de prova diferente desse. Pode ser um corpo de prova totalmente retangular, porque no ensaio de flexão não preciso dessa parte aqui para colocar nas garras, tá? Porque aí vai ser um outro tipo de ensaio. Então, basicamente, o corpo de prova vai ter uma área útil, tá? Ou um comprimento útil aqui, que a tendência é fazer com que o corpo de prova se rompa nessa parte útil. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso específico aqui, nós temos o comprimento de referência, que é o comprimento útil, tá? Então, aqui é 50,8 mais ou menos 0,13 milímetros. Aqui nós temos as cabeças do corpo de prova. E aqui nós temos essa inclinação, é chamada de ângulo de concordância. Qual a ideia desse ângulo de concordância? É fazer com que todos os esforços aplicados no corpo de prova seja transferido para a parte central. Eventualmente, a título de comparação, se pode fazer um ensaio de tração em um corpo de prova reto. Tá? Mas aí nesse caso, basicamente, você vai ter a comparação dele com algum outro que também vai estar nesse padrão. Então, estaria fugindo da norma, então você não pode, se está fugindo da norma, você não pode comparar com algo que está sendo feito seguindo a norma. Tá? Então, você, para só, no caso, por exemplo, você faz uma peça retangular e quer testar essa peça. Tá? Então, você no máximo compara com os seus próprios resultados. Não teria como comparar com alguma coisa feita pela norma. Tá? Então, cada um desses ensaios é feito tudo bonitinho. Tudo bonitinho, que eu digo, tudo seguindo a norma. E essa norma, a gente também, eu acho que o cigarro vai me dar vai fazer com que eu saia daqui. Quer ver? Vou voltar e vai dizer que minha sessão inspirou. Quer dizer, eu não vou nem voltar. Seria mais lógico abrir uma outra janela, né? Então, se vocês entrarem aí no cigarro, aqui em biblioteca, tem aqui documentos ABNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí vai abrir aqui esse GED Web. Aí você confirma o e-mail. Aí você entra. Aí, por exemplo, eu quero saber a norma para ensaio de tração. Aí coloca aqui ensaio de tração. Cadê o O? Buscar. Aí aqui aparece. Aí, como tudo nas normas, você tem, para tudo que vocês imaginarem, ou quase tudo que vocês imaginarem, tem norma, tá? Então, por exemplo, aqui, arame de aço. Aí você clica aqui em cima e vai ter lá como deve ser feito o ensaio. Você vem aqui em pré-visualizar. Aí tem aqui dizendo o objetivo. Essa norma prescreve o método de ensaio de tração em arames de aço. Aí você tem uma diferenciação entre arame, vergalhão e tem uma outra coisa, acho que cabo. Aí tem a nomenclatura para cada um deles.
Aí as definições, aí o que é preciso saber? Corpo de prova, peça de material ou produto no estado acabado com comprimento apropriado para ser submetido ao ensaio. Este comprimento deve ser igual ou maior a 10 raiz de 4S0 sobre π. Aí vem o comprimento inicial, alongamento, tá? Vem tudo aqui dizendo. Deixa eu ver se tem desenhozinho bonito aqui. Não vai ter os desenhos, não? Pra sacanagem. Tem. Então, ó, tá aqui o desenho. Então, essa parte 6 é a parte que vai entrar na máquina. Essa aqui é a parte útil. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu só voltar lá para aceitar. Cadê? Não, precisa não. Então, ó, tem aqui, a gente não está seguindo o padrão lá de um desenho de um corpo de prova para ensaio de tração. Está seguindo para essa norma para fazer o ensaio para um arame. Então aqui a gente vai pegar o pedaço do arame de forma normal, tá? Quer dizer, sem ser usinado, sem nada. Da forma que ele é produzido, tem-se um pedaço e faz um ensaio. Então dá para comparar se fosse um corpo de prova cilíndrico, um pedaço cilíndrico do arame, aí a gente teria que comparar baseado nessa norma. E aqui tem a questão do que a gente já falou lá no início, ó. Ensaio, retirou o ensaio, ele retorna e tem um alongamento percentual definitivo, que já foi o alongamento plástico, mas faz um retorno da deformação elástica. Aí tem os desenhozinhos, ó, das curvas, como danado ocorre aqui a questão do escoamento. Então, vem falando tudo direitinho dentro da norma, tá? Eventualmente, se pode fazer marcações no corpinho de prova para facilitar a medida da estricção ou da ductilidade com relação ao alongamento no final, porque aí a gente tem um controle melhor de quanto se deformou o material. Tá? Então, tudo isso aqui tem na norma. Deixa eu ver se... Opa, aqui. Fechar. Vamos ver aqui se a gente encontra a geral. Ó, tem construção superior do calçado. Tecidos geossintéticos. Cabos óticos. Então, o que vocês puderem imaginar de possibilidade de ensaio vai ter. Implantes para ortopedia. Papel cartão, cabos de aço, fios telefônicos. Professor, Oi. geralmente essas normas vêm de artigos e de artigos científicos, é? Não necessariamente, basicamente os conselhos, as associações, elas têm um comitê científico. Então você pode propor, se não tiver norma nenhuma, então você pode, enquanto engenheiro, propor uma norma para determinada coisa. Aí você propõe essa norma, vai para esse comitê. Aí nesse comitê se discute se essa norma pode ter ou não validade. Ou baseado na solicitação de vários setores, aí o comitê vai e faz uma norma. Boa parte delas é feita pegando, por exemplo, a ABNT, ou a ABNT não, a STM, e transforma essa norma da STM para uma norma nacional. Não é uma coisa assim que você não tem coisa de, por exemplo, teve um artigo científico que disse uma coisa e a partir disso se transforma na norma. Então não necessariamente vem por esse caminho, pode ser criados de outras formas. Então, por exemplo, um grupo de professores de uma universidade pode escrever para a ABNT dizendo que precisa de uma norma para, sei lá, como medir o voo de uma muriçoca.
Então, você escreve propõe, escreve lá a norma, detalha, manda para esse comitê aprova ou não. É tanto que tem um bocado se vocês forem olhar por aqui, ó, tem norma de 2000, sei lá, tem norma de 1981. De 90, Então, 81, você tem normas que são relativamente antigas. Aí, eventualmente, elas passam por uma revisão. Então, boa parte dessas daqui, elas estão sendo, tá tendo digamos, uma, como é que chama quando todo mundo, com o negócio fica todo mundo junto? mutirão. Não é mutirão, não, é Mutirão. para todo mundo utilizar, que as normas nacionais estão meio que se misturando com as normas utilizadas no Mercosul para padronizar para todo o Mercosul. Aí tem algumas normas que estão sendo modificadas, agora num ritmo relativamente lento, não é um negócio assim muito instantâneo. Eu vim aqui, não sei o que, parte 2, cadê? Tem que ter aqui a parte 1. Aqui, ó, alumínio e suas ligas, produtos laminados, extrusados e fundidos. Bom, em suma, dentro aqui do cigar, tem esse GED Web e, em tese, todos vocês têm acesso. Inclusive, em 31 dias, a assinatura do sistema vencerá. Então, se vocês estiverem fazendo pesquisa, qualquer coisa, precisar de uma norma, tem como acessar por aqui. E, basicamente, aqui é só ir na parte de visualizar. Então, visualiza e você começa a ver a imagem da norma. Aí é só dar um jeito aí de copiar as partes interessantes. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, tudo isso aqui, ó, como danado o corpinho de prova é feito, como deve ser feito, as medidas e, principalmente, a velocidade de ensaio, é tudo definido pela norma. Que danado é essa velocidade de ensaio? Vocês já experimentaram tentar quebrar um cordão puxando ele devagarinho ou indo mais com a força, digamos assim, com a velocidade um pouco maior? Se você tentar ir devagar, em tese, parece que o cordão é mais resistente, mas se você vai numa velocidade um pouco mais rápida, parece que você tem mais força e consegue quebrar mais facilmente o cordão. Essa mesma lógica vale para os ensaios de tração. Então, se eu vou numa velocidade muito alta, eu tenho um determinado comportamento. Se eu vou numa velocidade muito baixa, eu tenho outro comportamento. Então, a norma, ela define velocidades para você realizar o ensaio. Então, por exemplo, os materiais plásticos que se deformam muito, normalmente se trabalha com uma velocidade relativamente alta, porque como a deformação é muito grande, a deformação iria extrapolar o limite da máquina, se ele fosse muito lento. Então, se coloca numa velocidade mais alta, para essa deformação ser um pouquinho menor, e a gente conseguir medir toda a deformação durante o ensaio. Para materiais metálicos, vai depender muito do tipo de metal que está sendo utilizado. Então, se for um metal frágil, normalmente se utiliza velocidades mais baixas. Se for um metal mais dúctil, se utiliza velocidades mais altas. Aí vai depender do tipo de material que está se utilizando. Mas, de novo, tudo definido pela norma. Então, se é definido pela norma, faz-se o ensaio. E desse ensaio, andando aqui, desse ensaio, a gente chega no gráfico tensão versus deformação. E nesse gráfico a gente consegue retirar todas essas informações aí. Então aqui no final, tensão de fratura ou de ruptura.
E aqui, obviamente, o alongamento até a fratura ou até a ruptura. O maior valor que a gente encontra na curva, limite de resistência à tração, que coincidiu o limite elástico junto com o início do escoamento, com a deformação plástica. Então a gente consegue ver que esse limite elástico é onde a curva deixa de ser reta, a curva deixa de ser reta, é ótimo, deixa de ser a parte elástica, ou seja, deixa de ser reto e começa a ter uma curva. Toda essa região aqui, deformação elástica, dentro da região da deformação elástica podemos ter o módulo de elasticidade. E dessa região toda aqui, essa parte até o limite de elasticidade ou limite de escoamento, a gente consegue calcular a resiliência. E toda a curva, toda a área sobre a curva até a ruptura total, nós temos a tenacidade. Então, simplesmente com o ensaio de tração, a gente consegue ter noção de tenacidade, resiliência, limite de resistência à tração, modo de elasticidade, limite de escoamento e assim vai. Então, tudo isso dentro do ensaio de tração. E como a gente recebe... Opa! E como a gente recebe os dados de um ensaio de tração. Desta forma aqui. Aí a questão 8. Diz o seguinte. Um corpo de prova cilíndrico feito de aço inoxidável possui um diâmetro de 12,8 milímetros e o seu comprimento útil é de 50,8 milímetros. É tracionado. Use as características do alongamento que se seguem para completar as partes de A a F desse problema. Aí aqui estão as questões de A a F. Então, o que é que está acontecendo aqui? Nós temos a carga, que é dada em newtons, e é o comprimento. A carga é dada em newtons, então aqui nós temos quem? Cadê? Não, não é aí que eu quero, não. Quero aqui. Cadê? Aqui. Então aqui nós temos a... Se eu estou escrevendo força. Viu? Bem desenhado, bem escrito aí. E aqui nós temos o comprimento. Sabemos que tensão vai ser igual a quem? A força sobre a deformação. Força sobre área, não? Ou força sobre a área. Imbecil falando besteira aqui. Bom que eu falo e fica aqui no lugar. Força sobre a área. Tenho o diâmetro, então consigo calcular a área. Então toda a força que eu tiver aqui e dividir por essa área, eu vou ter quem? A tensão. E aqui eu tenho um comprimento, mas a deformação vai ser igual a quem? Delta L sobre L0. Quem é meu comprimento inicial? Esse cara aqui. Quem é o delta L? É o da frente menos ele. O próximo menos ele. O próximo menos ele. E assim sucessivamente. Então consigo encontrar as deformações. Tendo a força, tendo a tensão e tendo a deformação, posso fazer o gráfico. E aí, eu já copiei a tabela só para ficar mais fácil, tá? Então aqui do lado, nós temos a carga. Tá, aqueles valores lá que estão na tabela. E aqui nós temos o comprimento. Então, como é que a gente calcula? Eu acho que eu vou colocar primeiro... Acho que vou colocar primeiro a deformação, que acho que fica mais fácil na segunda parte. Então, aqui nós vamos ter a deformar... Cadê o C cedilha? Já foi. São. Com O, imbecil.
Então a deformação vai ser igual a quem? Vai ser sempre a medida menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então, neste caso aqui, o primeiro comprimento é o 50, tá? Então vou pegar aqui a célulazinha. Então vai ser essa célula. Vou colocar o valor logo de cara, que ele vai ficar fixo durante todo o tempo. 50,8. Fechar aqui o parênteses. Dividido pelo 50,8. Então a primeira deformação deu 0. Fez aqui, vou puxar para o restante. Deixa eu dar um jeito aqui no microfone, senão eu vou ficar cansado. Tá dando para escutar aí? Vou entender que sim. Então, puxando aqui para baixo, tenho as deformações. Então, cada um aqui pegando aqui o B3, que é esse valor, menos o inicial. Nesse outro aqui vai ser o B4, B5, B6 e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos a deformação. E aqui nós vamos ter a tensão. Tensão vai ser igual a quem? Força dividido pela área. O corpinho de prova lá, eu não sei quanto é que dá a área não, vou fazer a conta da área de forma separada, tá? Que eu não sei mexer muito bem nesses negócios aqui, de apanho para colocar as fórmulas com muito parênteses. Então a nossa área vai ser igual a quem? Era 12,8, é? O diâmetro é. Então, a área de uma circunferência, eu não sei como é que coloca π no Excel, tá? Tentei escrever π, mas ele sempre deu um erro, então vou colocar o 3,14. Então, π vezes o diâmetro doze vírgula 8 exponencial menos 3, tudo isso ao quadrado, e tudo isso dividido por 4. Quer ver dar erro? Deu não. Então encontrei aqui a área já em metro quadrado, tá? Todo mundo entendeu aí o que eu fiz? Estou seguindo. Cadê? Vocês estão enxergando desse tamanho aí ou precisa aumentar mais? Dá pra enxergar. Então, a tensão vai ser igual a quem? A força dividido pela área. Então vai ser igual a esse valor dividido por essa área. Como a tensão lá era 0, aqui deu 0. Aqui para baixo. Acho porque não... aqui ele vai mudar aqui. Deixa eu pegar melhor, copiar o valor. Ctrl C. Professor, se eu não me engano, no Excel, se você apertar F4, você meio que trava aquela opção. Aí eu não vou... Vamos aqui pelo jeito rudimentar.
É exatamente o F4, só apertar. Tá bom, então Aí vamos você lá. escolhe essa. Apertei aqui F4. Não, calma. Na fórmula lá, clica lá na fórmula que você fez, a primeira, baixa tensão, aqui deu zero. Pronto, agora tem essa daí, eu tenho que apertar F4. Aí, agora você pode só ir baixando. Pega lá e baixa. Vivendo e aprendendo. Aí, ó. Então aqui deixa eu só aumentar aqui mais o tamanho da célula. E aqui o resultado já dá em megapascal, tá? Como ficou muito grande, eu vou dividir esse valor aqui por 1000 só para ficar no gráfico já aparecer lá em megapascal, por 1 milhão na realidade. Tá, não estão entendendo o que foi que aconteceu, né? Então esse valor aqui é 975, então dá 98,74 mega. 197 mega. 296, 394, 592, 600 e aí vai aumentando, certo? Todo mundo entendeu isso aí? Então vou dividir tudo isso aqui. Três e 3. Droga, não era aqui que eu queria fazer não. Falta um zero. Vou diminuir aqui o número de casas. Acho que esse estranho esse último valor aqui. Tá certo. Então, ó, temos deformação e temos a tensão. Lembrando que essa tensão aqui já está em megapascal. Então vamos... Olha que coisa linda, maravilhosa. Quem for mais sensível, por favor, pode pegar um lencinho e enxugar as lágrimas. Fica emocionado. Oi, calma. Então aqui está nosso gráfico. Tensão versus deformação. Estou emocionado. Deixa eu botar aqui um quadriculado um pouco maior, botar um fundo azul aqui para todo mundo enxergar. Tem como ver o fundo azul com um quadriculado um pouco... Bom, não sei. Aqui. Não. Deixa o azul mesmo. Pronto, vamos de azul. Então tá aí o gráfico. Tensão versus deformação. Eu peguei um gráfico de dispersão XY, tá? Então num eixo vai o X, no outro vai o Y e ele desenha o gráfico tensão versus
deformação. E aí a gente vai retirar desse gráfico os valores que são pedidos na questão. Por exemplo, não sei se em Caraúbas tem máquina de ensaio universal. Salvo engano, tem. Mas a de Mossoró, normalmente quando você faz um ensaio, sai uma porcaria de um arquivo TXT. E o arquivo TXT, ele dá basicamente a deformação e a força. Então, se for fazer algum tipo de ensaio, tem que pegar esses dados e transformar e jogar para fazer um gráfico desse tipo. Máquinas mais... não sei o que é que acontece na de Mossoró, tá? Mas, em teoria, normalmente tem a máquina e um computador acoplado, e esse computador já tem um software. E esse software já faz todo esse trabalho. Ele já dá tensão, deformação, se quiser já dá média, mediana, desvio padrão, já dá todas as informações necessárias. Não sei porque a máquina em Mossoró não conseguem fazer isso, tá? Mas basicamente lá é um gráfico, no final das contas você tem que fazer um gráfico desse tipo para poder fazer análise de resistência à tração. Então vamos lá pegar o que se pergunta no problema. A letra A, plote os gráficos, já plotamos. Calcule um módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é calculado dentro da zona elástica. Como é que a gente faz aqui? Módulo é igual a tensão sobre deformação. Então, qualquer valor que eu pegar aqui, como está tudo retinho aqui nessa faixa, então se eu pegar aqui, por exemplo, 400, eu vou ver aqui a deformação relacionada ao 400. Se eu pegar 200, vou ver a deformação relacionada ao 200. Então, vou pegar uma deformação, ou se eu mudar aqui a escala, eu consigo ter um... Cadê? Vamos deixar aqui uma escala um pouquinho menor para ver se a gente... Como é que eu edito esse negócio? Obrigado. Principal aqui, vamos deixar 0,1. Secundária 002. Onde é que eu boto aquelas gradezinhas para ficar tudo mais bonitinho? Deixa eu botar menor ainda aqui, só para a gente ter uma precisão um pouco maior. Vai ser 001. Acho que não deixa não, é? Não ficou muito legal não. Rapaz, Gilmar iria ficar triste, viu? Hã? O Gilmar iria ficar triste. Por quê? Não é ele que manja de Excel? Alguém tem que manjar. Eu só uso o feijão com arroz e óleo e óleo. Então vamos lá. Então aqui, se a gente pegar aqui, tá? Tem os dados aqui do ponto. Então dá pra gente fazer a conta, tá? Então vou escolher aqui o 200. Então tem aqui o 200, na realidade 197,49, e tem uma deformação 0,001. Não vou pegar esse número todo não, para não ficar um negócio muito grande. Então aqui eu posso fazer a conta. Então no caso seria... Cadê? Então o módulo... Eu vou riscar em cima do gráfico porque eu tô revoltado hoje. Então seria 200 dividido aproximadamente 0,01, tá? Arredondando tudo para cima. Então esse módulo vai ser igual a quanto? (200) dividido 0,01. Então deu 200, dá 20.000. Então aqui já estava em mega, então é isso.
Isso aqui é 001 mesmo? Professor, Oi. Não, se falta você um olhar zero. na tabela, deveria ser da informação 0,01. Oi? Pode dizer. Se fizer a informação 0,01, chegou Não, é que é bem aqui, ó, 0001. a 1838,6 Isso. megapaus. É que falta um zero aqui. É que tá mais ou menos bem aqui, ó. Pegando aqui o 200, ó. Puxando aqui pra baixo. Se bem que, peraí, deixa eu tentar fazer aqui um negócio melhor. Aí vai aqui. Então aqui vai dar Depois que você pegar o cálculo da tabela, 200 gigapascal. Aproximadamente, tá? Pode ser também, se você quiser pegar aqui pela tabela, qualquer valor até a gente chegar aqui mais ou menos perto de 600 megapascal, tá valendo. Então qualquer valor que você pegar aqui, você tá encontrando o valor do módulo de elasticidade. O importante é saber, o módulo, ele tem que ser calculado dentro dessa parte reta. Como é uma reta propriamente dita, então qualquer valor que você pegar está valendo. Se vocês forem olhar em qualquer outro local, ou em livro, alguma coisa, vai dizendo que você tem que pegar 2 pontos. Por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então você faria um menos o maior menos o menor, aí a deformação maior menos a deformação menor para ter a inclinação, que isso nada mais é do que a tangente do ângulo, tá? Então se você pegar aqui do zero e considerar tudo sendo zero, então fica 200 menos zero e 0,01 menos zero. Então estou pegando da origem até um determinado ponto, que vai dar na mesma coisa. Mas sabendo, obrigatoriamente tem que ser calculado aqui nessa parte elástica. Então encontramos o módulo. Qual a terceira pergunta? Determine a tensão de escoamento para uma pré-deformação de 0,002. O que é que acontece? A gente tem 2 tipos de gráfico. Um gráfico que nós temos o limite de escoamento bem definido e um gráfico que a gente tem algo do tipo. Então, nesse caso aqui, a gente sabe exatamente onde é o limite de escoamento. Temos o limite de escoamento superior e o limite de escoamento inferior. Nesse daqui, a gente não sabe. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? Usa um artifício que é uma deformação de 0,002. Então, a deformação de 0,02, agora obrigatoriamente vou ter que mudar aqui a escala. Eu queria... Deixa eu... A aula tá sendo gravada. Tá sim. Deixa eu vir aqui. Eu quero mudar aqui o layout da... Cadê o gráfico? Onde é que a gente volta pro gráfico? Quero mudar aqui. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí direitinho as divisões aqui. Deixa eu... Ctrl C. Deixa eu levar aqui para outro local para que a gente pode ampliar o gráfico.
Pronto. Agora a gente consegue enxergar aqui, preste. Então, cada divisão dessa daqui vale 0,001. Então aqui, se a gente olhar direitinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada divisão dessa daqui vai valer 0,002. Todo mundo entendeu aí? 0,002 vezes 5 dá 0,01 no final. Então, essa divisãozinha de 0,02, o que é que a gente faz? Tem a parte reta do gráfico. Então, nós vamos traçar uma paralela a essa parte reta do gráfico. Oi. Tá mais ou menos isso? Tá paralelo, não tá? Então, desse ponto 0,002, a gente traça até tocar no gráfico. Tocou no gráfico. Não. É que se dá o scroll do mouse sem ser fora da régua, aí sai modificando todo. Então tocou no gráfico. Projeta até a reta. Encontra. O limite de escoamento. Que aqui deve ser... Tem 1, 2, 3, 4, 5. De 600 para 800, 5 divisões dá quanto? 50? Não. Dividido por 5, gente, dá quanto? 40, né? Verdade, positivo. Positivo, então pronto. Oi? Então, vamos. Então aqui é. Cadê o lápis? Aqui é 640, 680 e aqui 700 e... Então o limite de escoamento, normalmente sigma L, é 720 mega. Tá mega feio danado. Mega Pascal. Entendido aí como é que faz isso? Aí vocês podem perguntar, por que danado esse 0002? Por que não pede aí um 0003? Isso é por definição, tá? Então, definiram que seriam esse valor e se adota esse valor para se fazer esses cálculos. Limite de escoamento já foi. Determine o limite de resistência e atração. Limite de resistência e atração é o mais simples que tem. É o cucuruto da curva. Ou seja, aquele valor mais alto que a curva tem. Então, o valor mais alto
Então é 140, né? Então aqui deve dar... Acho que a gente fez as contas erradas aqui embaixo, não? Que era de 600 a 800. Tá, aumenta 200. Ah, não. No 1.200, então aqui vai ser 1.240, né? Tô confiando em vocês. Então esse é o limite de resistência à tração. Próxima pergunta. Qual a ductilidade aproximada em termos do alongamento percentual desta liga aí? Então, como é que a gente calcula a ductilidade? A ductilidade vai ser o comprimento final menos o inicial sobre o inicial vezes 100%. Então a gente vai pegar o último valor. Então qual foi o nosso último valor aqui, exatamente dessa conta? Foi 0,115. Então a ductilidade ductilidade em percentual vai ser igual o LF menos o L0 sobre o L0 vezes 100. Então a ductilidade foi, pegando aqui o último valor, que é exatamente essa conta, qual era o símbolo que eu tinha colocado lá para ductilidade? Delta AL. Zero vírgula 115 vezes 100. Então a ductilidade 11,5%. Lembrando o seguinte, tá? Que a ductilidade ela tem que ser comparada com algo, tá? Então não, com esse valor, dizer que a ductilidade desse material é 11,5%, não me diz muita coisa. Eu teria que pegar um outro aço para compará-lo. Então, só, esse aço tem uma ductilidade de 11,5, o outro tem uma ductilidade de 5. Então, esse é mais dúctil do que aquele outro. Então, eu vou precisar sempre de um padrão para a comparação. E aí, a outra pergunta. Calcule o módulo de resiliência. O módulo de resiliência ele é calculado da seguinte forma. O módulo de resiliência vai ser o limite de escoamento ao quadrado, 2 vezes o módulo de elasticidade. Então, o módulo de resiliência o R vai ser igual, esqueci, ao quadrado. O limite de escoamento ao quadrado sobre 2 vezes o módulo de elasticidade. Então, o módulo de resiliência será igual. Nosso limite de escoamento deu quanto? 700 e... Ah, não! 720. Então, 720 ao quadrado, 2 vezes... O módulo, salvo engano, deu 200 GB, não foi?
Deixa eu colocar 10 a nona e deixar aqui também em... Cadê? Deixa eu botar aqui o mega. Borracha. (720 vezes 10 a sexta). Tudo isso ao quadrado. Aí o modo de resiliência vai ser igual, não tenho a mínima ideia quanto é que é. Mas lembrando que a unidade do modo de resiliência vai ser joule por metro cúbico. Aí vejam aí a conta, que eu não tenho a mínima ideia quanto é que dá isso. Lembrando que joule é unidade de energia, tá? Então aí seria como se fosse a energia absorvida por metro cúbico de material. Dúvida como nesses passos aí foi que a gente utilizou para fazer essa questão? Professor, dá uma olhadinha no chat. Chat. Manda. É Johnny que tá sem microfone, né? Tem que ser digitado. Isso é o microfone de Rafael. Ele tá ligado dando eco na sua voz. Isso é reverberação, rapaz. Isso é coisa de rádio. Cadê? Deixa eu ver como é que se tem como desabilitar áudio. O segundo lá. De primeiro. Pronto, e agora? Melhorou. Rapaz. Então, alguma dúvida aí como foi feito esse negócio todo? Eu depois mais tarde eu posto os passos que a gente seguiu. Então, Bota naquele quadro lá para calcular o valor. esse? Sim, sim. É 720 vezes 10 elevado ao quê? A sexta. Tá em mega. As contas depois vocês fazem, na segunda-feira a gente corrige. Só pra gente fazer uma outra questão agora. Que é seguindo o mesmo padrão. Que é... Foi mal, fiz sacanagem, tirei o quadro. Não tem problema. Que é essa daqui a sétima questão. Que é utilizando a figura da questão 4, responda o que se pede. Qual o modo de elasticidade, qual o limite de proporcionalidade, qual é o limite de escoamento para uma pré-deformação de 0,002 e qual o limite de resistência à tração. Então, o gráfico da questão 4 é esse daqui. Então, vamos tentar copiar de novo aqui o bicho. Eu tenho que ter cuidado com essas figuras que eu fico abrindo esses negócios. Eu não sei o que danado tá nessas figuras. Vai que aparece alguma coisa indecorosa. Pronto, foi. Vamos levar para lá. Copiei. Pronto. Então vamos lá. Então pergunta o seguinte. Isso aqui é a questão 7, tá?
qual é o módulo de elasticidade? De novo, módulo de elasticidade a gente calcula dentro da zona elástica. E nesse gráfico aqui, nesse problema que está acontecendo, essa parte elástica ela foi transferida para esse lado de cá para ficar mais fácil. Então, como é que a gente faz? Bem aqui, nós temos... Cadê o lápis? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós temos 10 divisões e esse negocinho vale 0,001. Então cada tracinho desse aqui vai valer 0,001. Então 0001, 0002, 0003, 0005. Então dentro dessa região nós podemos calcular o limite de elasticidade. Como? Basta escolher 2 pontos dentro da parte reta do gráfico. Eu vou pegar aqui o 0,02. Poderia ser o 001, o 0003? Poderia, tá? Aí fica a gosto do freguês. Ai, ai. Eu já disse que eu detesto isso, né? Era mais simples quando a tela do computador era touch. (90). Aí vou escolher aqui esse ponto. Vou traçar. Traçando. Tocou no gráfico. Tocou no gráfico. Agora eu vou projetar. Ó, lembrando aqui que aqui tem em PSI e aqui tem em megapascal. A gente vai trabalhar com Pascal. Então... nesse ponto. E aqui vai meio que no olho, tá? Que aí a gente não tem muita percepção, pelo menos aqui na tela do computador, e como a régua não é graduada bem bonitinha, então vamos imaginar que aqui seja 150. Então aqui vou chutar que seja 125 megapascal. Só que eu estou interessado no módulo. E estou interessado também em diminuir a espessura. Então o módulo vai ser igual a quem? A tensão sobre deformação. Então o módulo, como a tensão que eu escolhi foi a 0,02, então vai ser 125 vezes 10 a sexta, que é mega, dividido por 0,002. Daí encontramos um módulo que deve dar alguma coisa em 250 gigapascal. Pode ser isso? Dá uma coisa aí, tá? Gigapascal. Dúvida aí como foi feito isso? A segunda pergunta lá. Qual é o limite de proporcionalidade? Esse limite de proporcionalidade, a depender do material, eventualmente ele coincide com o limite de... com o limite de escoamento. Então o que é que acontece? É aquele ponto onde a reta deixa de ser reta e começa a ficar curva. Eu vou apagar aqui a parte daqui dos ossos só para facilitar, tá? Então, de novo, auxílio da reta. Da reta é ótimo, da régua. Vamos fazer ela ficar em cima do gráfico.
Então vamos traçar um ponto. Então vamos traçar. Quero fim também. Então, quando a reta deixa de ser reta e começa a ficar curva, para mim está mais ou menos por aqui, aí é o limite de proporcionalidade. Aí é só vir. Ah, não. Ai, ai. A gente vem e vai até o gráfico. Faz de conta que está bem em cima, tá? Então, sei lá. 210 megapascal. Chutando é um valor, tá? De novo. Nesse caso, onde a escala não é tão precisa, aí a gente tem que ir com um pouquinho de abstração para chegar nos valores. Dúvida aí como foi feito esse negócio? A próxima. Qual é o limite de escoamento para uma pré-deformação de 0,002? Então, aquele mesmo procedimento que a gente fez na questão anterior. Só puxar aqui. Não queria mexer você não. Vou apagar de novo só para facilitar aí, para ficar melhor, tá? Então, a mesma coisa. Deformação. O ponto 0002 é esse daqui. Então, aqui é 0,002. Então, desse ponto, eu vou traçar uma reta paralela à parte elástica do gráfico. Para mim tá paralelo, tá? Tocou no gráfico. Pior que vai passar acima da escala aqui. Então, algo, sei lá, em torno de 315 megapascal. Dúvida aí como foi feito isso? E o próximo ponto, o limite de resistência à tração. De novo, o limite de resistência à tração é o cucuruto, o ponto mais alto da curva. Então, o ponto mais alto da curva, de novo com a régua, lembrando que megapascal está desse lado de cá, tá?
Então nós temos aí, sei lá, 350. Chutando aqui, tá? Eu não copiei a parte de cima. 100, 200, 350 megapascal. Dúvida como foram retirados esses valores aí desses gráficos? Nenhuma. Então é o seguinte. Vai ter Oi. outro dia de revisão, professor? No final, acho que eu vou fazer um apanhado de tudo, porque aí tá faltando a gente ver alguns outros ensaios e alguns outros cálculos, aí eu faço um apanhado de tudo. Que aí na próxima semana a gente começa com ver ensaio de flexão, ou os resultados de um ensaio de flexão, dureza e impacto. Que aí tudo se relaciona com propriedades mecânicas. E aí no final a gente faço uma outra revisão de tudo. Tá? Que ainda tem mais questões aqui que são relacionadas a essas outras propriedades. Professor, em relacionado à próxima prova, essa prova vai seguir o mesmo estilo da primeira? Sim, tudo vai ser via SIGA e tudo vai ser provavelmente de marcar e com uma ou outra questão teórica. Pronto. Aí vai ter algumas outras, nesse talvez tenha faça mais dois questionários, que aí vai ter um questionário que vai ser, digamos assim, um pouco mais genérico. Que aí vocês darem uma lidazinha nas normas e ter alguma coisa de noção sobre a questão dos ensaios. Tá, mas aí não se aperreie com isso por enquanto, não. Tá certo que eu tô imbuído aí do melhor propósito de baixar a média da turma aí para algo em torno de 5, que é algo realmente bom. Desse jeito, o professor vai ganhar um passe VIP lá por potência, não, viu? Que é isso, rapaz? O negócio é trabalhar com nota 5, que é uma nota muito boa. Alguma dúvida aí nessas questões que a gente mostrou hoje? Alguma pergunta? Eu vou disponibilizar o vídeo daqui a pouco, tá? Que é só o tempo dele renderizar, que demora um pouquinho. Aí eu posto lá no YouTube. Aí qualquer coisa vocês deem uma olhada lá. Professor, você vai disponibilizar aquele arquivo lá mais certo que já tem no gráfico? Se quiser. Porque aqui é só mesmo para fazer o gráfico, então... Não é que é só você pega, dá um print da tela do gráfico e cola na resolução. Porque eu tô ensinando a fazer gambiarra. Beleza. Não, mas se quiser eu disponibilizo. Tá? Enquanto isso não tem aperreio não. E eu não sei se eu já coloquei os slides da aula também, das aulas, mas eu também coloco lá. Gente, alguma dúvida aí nesse negócio?